Esse que está escrito aqui, esses sinais acompanharão os que crerem, é para os dias de hoje ainda. Ainda hoje ele cura os enfermos, ele expulsa os demônios e ele batiza com o Espírito Santo. É para hoje ainda. Ele liberta os cativos, os oprimidos. Deus faz tudo isso por mim e por você. Mas até que ponto nós entendemos o que Jesus realmente fez por nós? Até agora nós estávamos aqui adorando o nome de Jesus, louvando a Ele. Cordeiro Santo, aquele que cura. Mas Ele quer fazer isso uma realidade na nossa vida. Ele quer ser um Deus presente hoje, real hoje ainda. A única coisa que ataca a tua fé, que Satanás usa, é as nossas emoções. Então ele tenta conquistar na nossa alma, confirmar que Deus não pode fazer nada. Que não há mais esperança, que não tem mais jeito, mas ele é mentiroso. Jesus apresentou ele como o pai da mentira. Ele mente desde o começo. Então se ele é um mentiroso e Deus é verdadeiro, Deus está aqui para fazer o que ele promete que ele faz. Se eu fosse você, se alguém que está aqui dentro já aceitou Jesus, mas não é batizado no Espírito Santo, eu já começava a agradecer a Deus aí onde você está, porque você precisa urgentemente do Espírito Santo. Deus disse, ele virá para vos guiar a toda a verdade, ensinar todas as coisas. E se você não é batizado com o Espírito Santo, Deus vai te batizar hoje. Se você entrou aqui oprimido, você pode sair livre. Livre. Totalmente livre. Nós não estamos aqui para pregar mais uma outra placa de igreja. Nós temos um trabalho que tem um nome, mas o meu único objetivo aqui é anunciar Jesus Cristo. Amém. Mas anunciar um Jesus para você, que se você começar a conhecer ele, ele vai funcionar na tua vida. Você não vai ficar pegando na barra da calça do Versilei e falar, ô Versilei, é só com você, não. Você vai aprender que você pode receber de Jesus Cristo. Receber dele. Conhecer Jesus. O sacrifício que ele fez naquela cruz. Nós não temos ideia de como Jesus ficou ali naquela cruz. Qual foi a condição que ele assumiu para que eu e você pudesse ter vida. Um homem sofreu no lugar de todos nós, mas foi um sofrimento que não se tem ideia. Nós vemos um Jesus hoje pregado na cruz, com olhos azuis, bonito, mas não foi disso que assim que Jesus ficou naquela cruz. Ele ficou irreconhecível naquela cruz. Porque ele tomou toda a miséria que havia sobre eu e você, toda a doença, toda a condenação, todo julgamento que havia, que era para nós, ele levou sobre ele. Você imagina um homem só tomando todas as enfermidades do planeta. Ele fez isso lá naquela cruz. Essa enfermidade que talvez está persistindo em você não é mais tua. O diabo está te contando uma mentira. Porque Deus não pode negar-se a si mesmo. O que ele fez está feito. Nele não há mudança, não há sombra de variação. Você tem um Deus que é justo e sincero e supre realmente a tua necessidade. A palavra salvação não é apenas a salvação em si para você ir para o céu. Ela é completa, é salvo da enfermidade, é salvo da miséria, é salvo da opressão, é salvo da acusação, é salvo da falta de paz. A palavra salvo é completa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você estiver morrendo afogado e alguém estender a mão para te tirar de lá, ele vai tirar só o teu braço? Ou ele vai falar, dá a tua perna aí para ela não morrer afogada? Olha, sai o corpo e deixa os olhos aí. Não tem jeito. Ou ele vai dizer, a pessoa vai te pegar e tirar você de corpo todo. Quando ele não salvou, ele salvou completamente. Ele nos restaurou. E ele nos deu a condição de viver como filho de Deus. Então você não tem que estar morrendo afogado. Você não tem que ficar oprimido. Você é filho de Deus. Quando Jesus veio na terra, e por 3 anos ele andou aqui na face dessa terra, após João Batista, quando viu ele, ele disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele apontou Jesus e disse, os discípulos que estavam com ele. E os discípulos de João Batista deixaram João Batista e seguiram Jesus. Lá em João, no capítulo 1, diz que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.
que a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a reconheceram, não aceitaram essa luz. Quando Jesus veio nessa terra, por causa do pecado de Adão, o planeta estava numa miséria e numa destruição tão grande no mundo espiritual, que a palavra diz que o mundo estava em trevas, ninguém entendia de Deus, discernia Deus. Deus teve que preparar um homem, João Batista, para vir anunciando o arrependimento. Ele foi, a voz do que clama no deserto. Ele veio na frente de Jesus anunciando que viria o Messias. Então, quando Jesus veio, o mundo não entendeu, porque Jesus veio com a natureza de Deus, amor, compaixão, cura, libertação, paz. Jesus veio com provisão. E quando eles viram Jesus daquela maneira, eles falaram, isso não pode ser Deus. Os judeus não entenderam que aquele Jesus era Deus. Para eles tinha que vir um Deus que punia as pessoas, que escravizava as pessoas. Os judeus queriam um Deus que desse o reinado do mundo para eles e acabasse com todas as outras nações. Por isso que eles crucificaram Jesus. Mas ele veio para todos. A palavra lá em João diz, Deus amou o mundo de tal maneira. A palavra mundo é todas as gerações que já passaram por esse planeta e ainda vão passar. Deus amou cada pessoa. Ele amou você. Quando Deus preparou a obra redentora, ele enxergou você na eternidade. Ele falou, eu vou morrer pela Maria, pela Iracema, pelo João, pelo Marcos, pelo Carlos. E eu vou enviar o meu filho para morrer por ele. E quando Jesus estava morrendo naquela cruz, ele incluiu você. Ele estava tomando ali toda a miséria que o diabo tenta jogar sobre eu e você. Você faz parte disso. Ele amou você daquela maneira. Porque ele sabia que você não tinha, nem eu, condição de ter vitória sozinho. Nós não temos condição sozinho de vencer a enfermidade. De vencer. Os médicos estão tentando de tudo quanto é jeito, mas eles estão mais perdidos que seguem tiroteio. Eles não têm mais nome para pôr na enfermidade, agora eles estão pondo virose. Tudo é virose. O cara chega lá doente, ele para encurtar a conversa, isso é uma virose que te deu. Não tem mais nome. Agora eles estão escalando. A hepatite A, B, C, está escalando tudo. Porque eles não está tudo perdido. É tanta doença, tanta miséria. Os hospitais são filas e filas de pessoas procurando uma cura. Pessoa, quem não tem convênio, fica lá 4, 5 meses esperando para fazer um exame. Muitos para ter um atendimento. O mundo está tudo perecendo aí fora. E alguns médicos, eles são sensatos, eles dizem assim, agora só Deus. Talvez já disseram isso para você, só Deus. É aí que é o bom. Porque Deus não te deixa na fila. Deus te recebe. E você pode aprender como ser curado. Como andar na cura. Como receber a cura. Como ser suprido. Como ter paz. Porque ele pagou esse preço para mim e para você. Jesus pagou o preço que eu e você não podia pagar. E Deus disse que dado entre os homens, não há nenhum outro nome, a não ser o nome de Jesus, dado entre os homens. Que importa que você seja salvo. Se você está pondo a tua fé no outro nome, você está perdido. Porque a salvação, quando você aceitou Jesus, você foi salvo pela graça de Deus, você vai para o céu. Mas você pode ser salvo da enfermidade. Onde você está pondo a tua fé? E você não consegue ter a cura. Se você está na miséria, onde você está pondo a tua fé? Se você está no sofrimento, no tormento, onde está a tua fé? Em que homem está a tua fé? E Deus está dizendo, há um nome que pode salvar dessa condição. Pode tirar você dessa situação. Então vamos ver. Abre lá em 1 Timóteo. Depois nós vamos lá em Isaías. Capítulo 2. Versículo 3. Amém? Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem. Deus não faz acepção de pessoas. Ele quer que todos se salvem. Não quer que nenhum se perca. Nenhum. Deus não desiste de ninguém. Aquela pessoa que você diz, esse não tem mais jeito, é caso perdido, Deus diz, não. Se ele abrir o coração, eu salvo ele. Deus quer que todos sejam salvos. Mas aquele lá não merece. Merece? Ninguém merece, né?
mas Jesus morreu por ele, como morreu por você. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Que verdade? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Um só mediador. Sabe o que é mediador? É aquele que fica entre você e uma outra pessoa. Que te representa diante daquela pessoa. Que te dá condição de acesso e de diálogo com aquela outra pessoa. Então, o mediador é isso. E Jesus, através da obra redentora na cruz do Calvário, ele se tornou o nosso mediador para você chegar a Deus. Você não achega a Deus em outro nome. Ele está dizendo só há um nome. Um nome. Jesus Cristo, homem. Ele é o mediador para nós chegarmos a Deus. E hoje, através desse nome, você pode receber de Deus. Porque ele disse, aqui onde está escrito esse versículo um pouquinho lá, ele diz, ide pregar o evangelho a toda criatura. E esses sinais acompanharão os que crerem em meu nome. Falarão novas línguas, expulsarão demônios, se imporão as mãos sobre os enfermos, se beberem alguma coisa mortífera, não causará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos, os curarão, etc. Tem mais coisas lá. Em meu nome. E às vezes você está esperando alguém para te levar a esse lugar. E ele só está dizendo, vem, eu quero te levar a esse lugar. Eu quero te ensinar a você receber. Sabia que não é no nome do Versilei aqui nessa noite? Deus vai me usar, sim. Você não tem dúvida. Como um canal para abençoar você nessa noite. Mas não é no nome do Versilei. É no nome de Jesus. Por isso que eu tenho tanta certeza de que Deus não vai falhar essa noite. Porque eu sei que se eu for ao nome do Filho, o Pai tem prazer em atender. No nome dele. No nome de Jesus Cristo. Porque ele pagou um preço que você não tem ideia. Você quer ver o preço que Jesus pagou? Vamos lá em Isaías, capítulo 53. Eu sei que a maioria conhece esse capítulo. Mas tem que pôr em prática. Nós vamos entender hoje o que é pôr em prática. 53, versículo 1. Amém? Isaías 53, versículo 1. Ele está perguntando uma coisa. O Espírito de Deus, quando veio sobre Isaías para ele escrever essa palavra e essa profecia, isso aqui estava em relação ao Messias que viria, levou a Isaías dizer assim, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca. Olha como era Jesus. Não tinha parecer, nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens. Homens de dores, que não quer dizer enfermidade, não. E experimentado nos trabalhos, como de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Isaías estava dizendo porque como os homens iriam fazer com Jesus quando ele viria. Ele profetizou isso aqui centenas de anos antes, essa profecia. Cerca de uns 300 anos antes da vinda de Jesus, Isaías profetizou e escreveu isso aqui. E quando ele escreveu, ele estava dizendo como que os homens iriam se comportar diante de Jesus. Que eles não iam dar atenção nenhuma para Jesus, que eles iriam ignorar Jesus, os judeus. Que eles desprezaram Jesus. Por isso que antes ele diz, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem o braço forte de Deus se manifestou? Ele está dizendo, quem ouviu Jesus para que o poder de Deus se manifestasse na vida dele? Porque aqueles que ouviram, o poder de Deus se manifestou. Quando Jesus passou, e aquele homem lá na beira da estrada, leproso, eram 10 leprosos. Quando eles ouviram a palavra de Deus, agora eles estão terminando o texto. Quando eles ouviram a palavra de Deus, diz que todos eles foram limpos da lepra. E um voltou para agradecer a Jesus. Quando aquela mulher que estava com hemorragia, com fluxo de sangue, já há mais de 15 anos ela era escravizada por aquela hemorragia. Ela tinha gastado tudo nos médicos. E naquela época, a mulher que tinha esse tipo de problema,
Ela era considerada uma mulher imunda. Era como uma prostituta. Eles não aceitavam ela na sociedade. Ela tinha gastado tudo com os médicos e não conseguia ser curada. E ela disse, se eu somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. E aquela mulher tocou e havia uma multidão cercando Jesus, mas Jesus disse, olha, alguém me tocou. E os discípulos falaram, o senhor está doido. Tem milhares de pessoas tocando o senhor está dizendo que alguém me tocou. Ele falou, não, porque me saiu virtude, alguém me tocou diferente. Você sabe como que ela tocou Jesus? Com a fé. E você pode tocar Jesus hoje com a fé. Receber a palavra dele e dizer, é essa a palavra, Jesus. É isso que eu quero. E quando ela tocou Jesus, o sangue se estancou e ela foi completamente curada. Pela fé, o braço forte de Deus se manifestou naquela mulher. Esse é o Jesus que você está crendo. Esse é o Jesus que quer andar com você. É esse Jesus. Quando o centurião chegou nele e disse, olha, Senhor, meu servo sofre. Eu queria que o Senhor orasse por ele. Ele falou, vamos até lá. Ele falou, não, Jesus, não precisa ir não. Eu sou um homem que tem comando, pessoas ao meu comando. E eu digo a um, ele vai, a outro vem, ele vem. Porque eles são submissos a mim. Tão somente envia a tua palavra. E ele será curado. E Jesus falou, nem entre Israel eu vi tamanha fé. E Jesus disse, vai, que ele já está curado. Isso que é fé, hein, irmão? Não precisa orar, não. Diz que ele é curado, que ele vai ser. Não precisa orar, não, Jesus. Envia a tua palavra. Há um versículo em Salmo que diz que a palavra de Deus corre velozmente. Quando ele chegou lá, a palavra já tinha chegado antes. E o servo estava curado. E aí ele perguntou, a que hora sucedeu isso? Ele disse, era tal hora. Ele falou, foi exatamente a hora que ele disse. E às vezes você está dizendo, mas será que é para mim também, irmão? Olha o que está dizendo aqui. Versículo 4 agora. Verdadeiramente. Se você pegar os significados dessa palavra, sinônimo, sem sombra de dúvida, com toda certeza, ele tomou sobre si as nossas... O que está escrito aí? Então é a tua. Diz, tomou sobre si a minha enfermidade. E as minhas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito de Deus. Não precisa repetir, não. E oprimido. Mas ele foi ferido, agora repete, pelas minhas transgressões. E moído pelas minhas iniquidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. E pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. Será que é assim mesmo, verso daí? É? Lá naquela cruz. Você quer saber como ele ficou na cruz? Olha aí no capítulo 52. No versículo 13. Quando Jesus ficou crucificado lá. Eu vou tentar te contar mais ou menos. Eu não vi, mas no meu espírito eu tenho tentado discernir. Eis que o meu servo operará com prudência. Será engrandecido e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim que Jesus estava. O Deus está dizendo que a aparência dele estava tão desfigurada, mais do que qualquer outro homem na face da terra. Você pode pegar qualquer homem que foi torturado durante a época de Hitler, qualquer um. Nenhum ficou igual a Jesus. Aquele menino que passou na televisão esses dias atrás, os caras pulando em cima dele. Mais de 20 pessoas espancando ele. E eles pulavam em cima da barriga dele, da cabeça dele. Não ficou igual a Jesus. Porque Jesus não sofreu só na surra. Eles pegaram Jesus e desde o momento que eles chegaram na presença do sumo sacerdote, a palavra diz que eles começaram a esbofetear Jesus. Durante uma noite inteirinha, eles socaram Jesus. Eles bateram nele com o chicote. Eles pegaram uma coroa de espinho. E os espinhos não eram pequenininhos, não. Era desse tamanho. Ó. E eles enfiaram aquela coroa na cabeça de Jesus. Eles pegaram Jesus naquele horário, dos horários mais quentes na Judéia. E puseram Jesus em Jerusalém. Puseram Jesus carregar aquela cruz.
e ainda chicoteando, espancando, chutando Jesus. E aí a hora que eles coseram Jesus na cruz, o prego que eles usaram para pregar em Jesus, aquele prego ele mede mais de 15 centímetros de comprimento. E eles pregaram nessa parte daqui da mão onde é mais mole, mas aqui sai muito sangue. E eles juntaram os 2 pés de Jesus e pregaram outro prego ali. Mas ainda isso não foi tudo. O que mais torturou Jesus não foi isso. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Mateus. Depois nós vamos voltar aqui, em Isaías. Eu acho que é Mateus. Se não for, nós vamos procurar. Capítulo 26, versículo 36. Eu estou tentando passar para você que você tem uma pessoa que você pode confiar. Não é em pastor, não. Ver se ele aqui é falho. Qualquer pastor é falho com você. Qualquer homem, padre é falho. Mas se você se firmar em Jesus, ele nunca vai te decepcionar. Ele nunca vai trair você. Porque ele não tem interesse em nada que você tenha, só tem interesse em você. No teu coração. Amém? Mateus 26, versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou, dizendo: Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar, e pela terceira vez dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos, e disse-lhes: dormi agora, e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Agora olhem João. Ele veio para ser entregue na mão dos homens, por minha causa e por tudo. João capítulo 18. Agora olha o que aconteceu. Se Jesus não quisesse morrer por mim e por você, ninguém mandaria fazer ele morrer. Ele morreu porque ele quis. Daqui a pouco você vai entender o que queria dizer o cálice, que ele disse: passa de mim. Tem às vezes pessoas que pregam que Jesus falou que não estava dizendo: pai, eu não quero morrer não. Não é isso que ele estava dizendo. Ele veio para morrer por mim e por você. Capítulo 18 de João diz assim, versículo 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Responderam a Jesus o Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram. E aconteceu o quê? Quem que caiu por terra? Todos os judeus. Todos os soldados. Judas. Quando Jesus disse: sou eu, eles caíram tudo no chão. Só porque quando Jesus disse: sou eu, simbolizava o nome que Deus se apresentou. Eu sou. E Jesus estava dizendo: eu sou Deus Todo-Poderoso. E eles caíram tudo por terra. Então Jesus poderia ter vencido eles a hora que ele quisesse. Ele poderia ter rejeitado e falar: não vou morrer por ninguém, não. Versículo 7. Tornou-lhes a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai esses ir, para que se cumpra a palavra que tinha dito. Dos que me desse, nenhum deles se perdeu, a não ser Judas. É esse Jesus. Que quando estava lá naquele jardim, sofrendo a pressão que estava vindo sobre ele, naquele momento, Jesus ia ter que perder comunhão com o Pai. O cálice que ele ia ter que beber é aquilo que está dizendo em Isaías. Ele ia ter que pegar a minha natureza e a tua sobre ele. A natureza do pecado. E no momento que Jesus pegasse aquela natureza, ele ia perder a comunhão com o Pai por aquele momento. E Jesus nunca perdeu a comunhão com o Pai.
Mas no momento ali que ele fosse para a cruz, ele estaria carregando tudo que está sobre eu e você. Todo tormento, todo câncer, todo pecado, toda lascívia, toda carnalidade, todo medo, todo tormento. Tudo o tormento que estava sobre a humanidade, Jesus estaria levando sobre ele naquele momento. Ele veio por mim e por você, ele veio pagar o preço. Nenhum homem poderia morrer no nosso lugar. Por isso que falou, há um só homem, um só, e que importa pelo que os homens sejam salvos, Jesus Cristo. Porque ele tomou o nosso lugar. Davi não podia tomar o lugar de Jesus. Davi era pecador, Abraão era pecador, Moisés era pecador. Foram homens de fé, mas eram falhos. Paulo era pecador, Pedro pecador, João pecador, Tiago pecador. Mas só Jesus não tinha pecado. Então ele podia levar o nosso pecado sobre ele. Por isso que ele disse, Pai, afasta de mim esse cálice. Quando Jesus orou isso, se eu não me engano está em Marcos ou Lucas, a palavra diz que ele suou, o suor dele saiu como sangue. Tamanha era a pressão que estava sobre a carne de Jesus. Ele começou a suar sangue. E ele disse, Pai, esse tormento que eu vou resolver vai perder a nossa comunhão. Pai, se tiver alguma maneira de eu não precisar tomar o lugar da humanidade para a cruz, para não perder a comunhão com o Senhor, Pai, me arruma. Mas eu vim para isso, Pai. Se é a tua vontade, eu vou morrer por todos eles. Porque Deus amou você de tal maneira que ele precisou enviar Jesus. E naquele momento, depois da surra que ele tinha levado, de toda aquela pressão, naquele momento no jardim de Getsêmani, no momento que ele tomou o nosso lugar, a palavra diz que aí os homens vieram prender ele, porque tinha chegado a hora dele. Ele disse, para isso eu vim, para ir para a cruz. Então naquele momento no Getsêmani, que ele terminou o ministério dele em termos de cura e libertação, e tomou o nosso lugar de pecador, toda a enfermidade veio sobre Jesus. As piores dores que você possa imaginar. Você não sentiu dor ainda que Jesus não sentiu maior. Nenhum homem torturado, nenhum, não sentiu aquela dor que Jesus sentiu. As enfermidades entraram na carne de Jesus. E diz que, por isso que a palavra diz que nenhum homem até hoje ficou e nem vai ficar igual Jesus ficou. Ele ficou aquela bola de carne, tudo estourada naquela cruz. Inchado, tudo arrebentado. Ele se fez maldição. A palavra diz que ele se fez maldito em nosso lugar. Maldito, no meu lugar, no teu. Foi isso que Jesus fez naquela cruz. Para que eu e você pudesse estar aqui hoje, ouvindo a palavra e receber de Deus. Então, se ele fez todo esse sacrifício por mim e por você, você acha que ele não pode curar você nessa noite? Você acha que ele não pode libertar? Batizar com o Espírito Santo? Você acha que ele não te ama ainda? A palavra de Deus diz que o carcereiro que ficou aos pés da cruz de Jesus, eles dividiram as vestes de Jesus e começaram a jogar, disputar ela na sorte. Que quando o céu escureceu, e a palavra fala que o véu que separava o templo se separou de alto a baixo, e houve tremor de terra, ele disse, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. O carcereiro não, o centurião. Ele disse, esse era o Filho de Deus. Então, quando você aceitou Jesus, quando você disse, eu te recebo como meu Salvador, foi esse Jesus que você estava recebendo. Você acha que esse Deus, que se sacrificou de tal maneira por você, ele vai cobrar a cura de você? Você acha que ele vai ficar pedindo mixaria, esmola para curar você? Você acha que ele vai vender cura? Você acha isso? Um Deus que entra num lugar, naquela cruz e morre tudo arrebentado, sem feição. Que paga um preço de sangue para redimir eu e você. Você acha que ele vai cobrar alguma coisa para curar você? Você acha que ele vai cobrar alguma merreca para expulsar demônio? Deus não precisa do teu dinheiro. Ele quer você. É de graça, irmão. É apenas você aceitar o nome de Jesus.
É apenas você dizer: Pai, eu te agradeço pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz. Como eu te agradeço, meu Deus. Jesus, eu te agradeço porque eu já sou curado. Eu já sou curada no teu nome, Jesus. Porque o Senhor levou sobre mim, sim, as minhas enfermidades. O Senhor sofreu em meu lugar. Abre lá em 1 Pedro 2,24. Amém? Olha, se algum dia alguém disse para você que Deus disse que você tem que ficar doente, agora é hora de você chutar a bunda do diabo. Se o diabo um dia falou dentro da tua mente para você que a enfermidade é a vontade de Deus, que você tem que sofrer para ter os teus pecados purificados, é hora de você chutar o diabo agora, porque isso é mentira. É impossível um Deus que sofreu naquela cruz por minha causa querer pôr enfermidade em mim. A enfermidade, eu sofro ela por falta de conhecer Deus. Lá em Oséias 6,4 diz: o meu povo, 4,6, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Porque não me conhece. Se ele se fez maldito em meu lugar, se ele tomou as minhas enfermidades, como que ele vai pôr enfermidade em mim? Quem põe enfermidade em você é Satanás. É o diabo. É o diabo que põe enfermidade em você. Primeiro ele vem na tua mente, que é a porta por onde ele entra, e ele começa a lançar sugestão. Ó, você tem que ficar doente. Ó, esse sintoma aí dessa enfermidade é um câncer, vai matar você. Ó, você tem que ter medo da enfermidade. Ó, essa enfermidade vai acabar com você, e você vai aceitando. Ó, você vê, você está enfermo. Aquele medo. Se você sabe que tem alguém enfermo, você passa 2 quarteirão longe, eu tenho medo de pegar a enfermidade. E a palavra diz que o medo produz tormento. Jó disse: o que eu temia me aconteceu, e o que eu receava me sucedeu. Deus não põe enfermidade em você. Quando vinha esse negócio na tua orelha, você fala: em nome de Jesus Cristo, Satanás, eu te resisto agora, porque o meu Deus disse: Ele é o Senhor que sara todas as minhas enfermidades. Essa é a verdade para você. Quando vinha o medo, você fala: medo, sobe daqui, eu não te aceito. Deus não me deu o espírito de medo, nem de covardia, mas Ele me deu o espírito de poder. Por quê? Porque você é filho de Deus. Jesus pagou o preço. 1 Pedro 2,24 diz assim, tem uma tradução que está assim: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre a cruz, para que nós, mortos para os pecados, ou seja, à medida que nós o aceitamos, pudéssemos viver para a justiça. E pelas feridas que Jesus sofreu, fostes o quê? E tem uma tradução que diz assim: Cristo já sofreu em nosso lugar. Eu gosto mais dela. Ele já sofreu no meu lugar. Você quer que eu te dê um exemplo? É a mesma coisa de eu pegar você e colocar o teu dedo e dar uma martelada nele. Para você falar ai. Por que eu não preciso falar ai? Porque você tomou o meu lugar. Agora, se der a martelada no meu dedo, quem vai falar ai sou eu, não é? Mas se Jesus tomou o teu lugar, Ele falou ai no teu lugar. Ele te substituiu. Te substituiu. Tomou o teu lugar. Sofreu em teu lugar. Aí você diz: mas por que eu estou sofrendo então? Porque você primeiro precisa receber essa palavra. E você precisa entender como você resiste à enfermidade. Eu não vou te dizer que às vezes o inimigo não tenta ficar ali. Às vezes vai demorar dias, até semanas para você entrar na vitória. Mas a última palavra é a de Deus. Porque Deus não é homem para que minta. Nem filho do homem para que volte atrás. Ele cura. Está gostando, irmão? Ah, tá, né? Então tá bom. Volta lá nos evangelhos. Evangelho não, Isaías. Versículo 6. Do capítulo 53 de Isaías. Amém? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre quem? Sobre quem? A iniquidade de nós todos. A palavra iniquidade é totalmente o contrário de equidade. Equidade é tudo aquilo que é bom. Iniquidade é tudo que é ruim. Então, quando Adão pecou, e a natureza que Satanás veio sobre a humanidade, o homem se tornou iníquo, carente da graça de Deus. E quando Jesus morreu naquela cruz, Ele tomou toda a maldade que ia para vir sobre eu e você, toda aquela natureza ruim,
sobre ele. Pai, Deus Pai, fez cair a iniquidade de todos nós sobre Jesus. É isso que está dizendo. E olha que ele continua dizendo. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. E pela transgressão do meu povo, pela nossa transgressão, foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico. Na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor Deus agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, lá na cruz. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o conhecimento. O meu servo, o justo, Jesus, justificará a muitos, eu e você, porque as iniquidades de nossa, ele tomou sobre quem? Sofreu na alma. Você sabe o que é sofrer na alma? Jesus não sofreu só no corpo físico. Toda a opressão que está sobre o homem hoje, ansiedade, depressão. A depressão virou moda agora, né? Todo mundo sofre de depressão. Tem que tomar comprimido antidepressivo por causa da pressão que está sobre o mundo. Uns vai para o suicídio, outros vai para as drogas, para o tormento, alcoolismo. Outros procuram alguma coisa para tirar aquele problema e nunca sara. Os médicos dizem que quem sofre de depressão tem que tomar remédio a vida toda. Mentira. Eu ministrei com um homem que tomava 18 comprimidos por dia. Durante 3 meses eu ensinei esses princípios para ele e a condição da palavra. Hoje ele é totalmente curado. Dali 3 meses ele está curado. E eu não estou contando papo não. Você vai em Rio Preto que eu te apresento ele. Ele é gerente aposentado do Banco América do Sul, advogado, músico. E ele tomava 18 comprimidos por dia. Quando eu cheguei na casa dele, estava aquele homem gordo, obeso, doente. E ele ficava só de short, ele sentia dor no corpo inteiro. E ele tinha medo de sair de dentro de casa. E mesmo tomando 18 comprimidos, ele não conseguia dormir. Mas está curado. Porque a palavra de Deus funciona. Então, quando Jesus levou a nossa opressão, que era para a nossa alma, quando a alma dele foi totalmente moída lá na cruz, ele estava levando a opressão e depressão de todo ser humano. Para mim, você ser livre. Você é livre. Por causa de Jesus. O Filho vos libertar. Verdadeiramente sereis livres. Você gosta desse versículo? Então vamos ver como que eu tenho que fazer para ser livre. Abre lá, João. Capítulo 8. Versículo 31. Aleluia. Amém? Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes aonde? Na minha palavra. Na palavra que Jesus ensinou. Verdadeiramente sereis meus discípulos. Discípulo é aquele que ouve e obedece. Não é aquele que ouve e faz tudo o contrário. É aquele que ouve e obedece. E se vós permanecerdes na minha palavra e verdadeiramente sereis meus discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade fará o quê? Vos libertará. Qual é a verdade para você nessa noite? Você está enfermo e que ele levou sobre ele as suas enfermidades. E que você pode sair curado daqui essa noite. Se você já aceitou Jesus, mas nunca orou em línguas, não foi batizado no Espírito Santo, e alguém disse que é porque você foi tão ruim lá atrás, todos nós foi. Nós só somos justificados pelo sangue de Jesus. Você pode ser batizado no Espírito Santo hoje. Se você tem medo, tormento, sofre de depressão, e alguém disse isso é para a vida toda também, eu tenho que contar uma boa nova para você, é mentira. Porque ele nos fez livres, ele já nos libertou. Aleluia. Jesus Cristo. Sofreu no teu lugar. E se alguém diz que para você ser curado, você tem que pagar tanto para Deus, também tem uma boa nova, mentiu para você. Você não pode ser curado porque o teu dízimo está atrasado. Ô irmão, pela graça sois salvos.
Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. O ofertar na obra de Deus, ou dar 10% na obra de Deus, é uma expressão de fé, de amor. Paulo diz que cada um contribua segundo propôs no coração, não por constrangimento ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Mas Malaquias 10 diz, não roubai ao Senhor. Você já leu o livro inteiro de Malaquias? Quem já leu? Pelo menos umas 30 vezes. E orou no Espírito. E prestou atenção no que está escrito lá. Deus começa exortando, você sabe quem não é os irmãos não, é o sacerdote. Ele disse que o sacerdote estava roubando ele. Não era os irmãozinhos, eram os próprios sacerdotes. Que eles pegavam os animais sujos, animal doente, manco, e sacrificavam para Deus. E Deus queria o melhor. Havia problema em moralidade com mulheres. Tudo. Aí Deus disse, se vocês querem ser abençoados, façam provas de mim. Ele estava dizendo, anda dignamente diante de mim. E vocês que estão vivendo pela lei, então oferta diante de mim. Faça parte de vocês para você ver se eu não sou fiel. Façam prova de mim. Foi isso que Deus falou. Faça prova. Mas hoje, na nova aliança, diz que Jesus Cristo pagou o preço por mim e por você. Aleluia. E você não pertence mais a você mesmo, você é propriedade de Deus. Aleluia. A única referência, as únicas referências que falam em dízimo na nova aliança, está em Mateus 23, 23, onde diz que vós dais o dízimo do endro, do cominho e do hortelã, mas negligenciam o mais importante, que é a misericórdia, o amor e a fé. Fazei essas coisas sem omitir aquelas. Só que Jesus estava falando com o povo que estava vivendo na lei. Jesus não tinha morrido na cruz ainda. Por isso que ele falou para eles, fazei prova de mim. Ele ainda não tinha morrido, ele não tinha pagado o preço. A outra referência está em Hebreus, quando Abraão diz que, a palavra diz que Abraão deu dízimo, e Abraão não vivia na lei, ele vivia na graça, mas Abraão deu sem ninguém mandar. Ele deu 10% por expressão de amor. Porque ele amava Deus. Então, quando você oferta com esse amor, pode ser 10, 20, 30, Deus vai receber de coração. Mas quando você dá com medo, quando você dá porque estão te espremendo na parede, ô irmão, pula fora desse negócio. Não funciona assim. É voluntário, é por amor, é uma expressão de amor por semear na obra de Deus. Você não é livre? Então você é livre para obedecer a palavra de Deus de coração. Mas não impondo sobre você. Não impondo. Ah, mas os outros não têm que saber que eu dei oferta? Não. A palavra fala que fizer na mão, oculta da outra. Em secreto. Você não precisa estipular quanto você deu. Não interessa para ninguém. Eu não sei porque eu entrei nesse ponto, mas eu quero tirar a condenação de você. Se você não semeou, isso não te impede de ser curado. A cura não está à venda. O Espírito Santo também não está à venda. O preço já foi pago. O escrito de dívida que havia contra nós foi cravado em Jesus. Quer ver onde está isso? Vamos terminar já. Colossenses, capítulo 2. Versículo 13. Amém? Capítulo 2 de Colossenses, versículo 13. E quando vós estáveis como? Essa era a nossa condição. Nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas, todos os vossos pecados, havendo riscado a cédula que era contra nós, a dívida, a maldição que estava sobre nós, o direito que o diabo tinha de oprimir eu e você, porque ele tinha, você sabia disso? Quando Adão pecou, Deus chegou em Adão e falou, olha, você vai cuidar desse jardim, eu te dou toda a autoridade dele. Você vai ser o governador aqui na terra, Adão. O que você disser é lei. E quando Adão e Eva traíram Deus, eles entregaram isso na mão do diabo. Na mão de Satanás. E aí ele passou a ter direito de oprimir a humanidade.
Adão nos vendeu. E se vendeu o diabo. Aí ele começou a destruir a humanidade com a natureza dele. Aí Deus olhou e falou, não, temos que dar um jeito nesse negócio. Eu vou enviar o meu filho. E ele vai levar essa dívida e vai pagar ela. E não haverá mais dívida. Você não deve mais nada para o diabo. Sabia? Você não deve mais nada. Por isso que fala, havendo riscado a cédula, que era contra nós, o escrito de dívida, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária. E tirou-a do meio de nós, cravando onde? E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Venceu. Sabe o que é despojar? Pegou tudo que o diabo achou que tinha e tirou. Lá em Efésios diz que ele levou cativo o cativeiro. Sabe o que significa? Que Jesus levou o direito que o diabo tinha de prender o homem, ele levou. Prendeu. Tomou o diabo. Então a humanidade aí fora é presa porque não conhece Jesus. Por isso que eles são oprimidos. Mas quando você aceita Jesus, você tem direito de ser livre. Sarado, batizado com o Espírito Santo, liberto, provido por Deus. Você tem direito de ter paz. E você tem que bater o pé e impor isso. Eu exijo que isso é meu, diabo. Tira a mão disso aí. Manda ele tirar a mão dessas coisas. Ah, mas eu posso, irmão. Coitadinho de mim, você é filho de Deus? Você é filho de Deus. Vem cá, tem um monte de criança aqui. Se você sair fora e viesse alguém e pegasse no cabelo de uma menina bonita dessa assim, o pai e a mãe iam ficar quietos? Não. Você ia pegar o cara pro colarinho e falar, tira a mão da minha filha. Ela é minha. Ninguém põe a mão nela. Quando você clama pelo nome de Jesus, Deus chega e fala, Satanás, sai. Mas ele mandou você falar pro diabo. Ele disse, em meu nome. Não falou que era para pastor fazer isso, mestre, evangelista. Ele falou aquele que crê. Você crê. Então isso é um direito teu. Pagou o preço. Eu não devo mais nada para ele. Quando ele vem te condenar, você diz aqui, você fala, cai fora. Olha, eu preciso falar nesse versículo. É que a coisa vai ficando gostosa. Abre lá em Romanos. Eu ia falar outra coisa, mas Romanos, capítulo 8, versículo 31. Depois nós vamos terminar. Isso é para você. Pega, que é para você. 8:31. Amém? Amém? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Deixa eu te dar um exemplo. Quando Deus tirou Moisés e o povo de Israel do Egito, e eles saíram, estavam indo para a terra prometida. O faraó pegou o exército dele. Milhares de soldados. E foram atrás do povo de Israel. E quando eles chegaram, que eles viram mar vermelho na frente deles. Um mar mesmo, um mar na frente deles. Do outro lado, deserto. Do outro lado, montanha. E atrás do exército de Faraó. Moisés chegou na beira do mar e falou, e agora? Deus falou, o que você está perdendo tempo aí, rapaz? Estende a vara. Ordena. E diz que quando Moisés estendeu a vara, começou um vento forte soprar. E o anjo do Senhor que estava na frente do povo de Israel ficou atrás deles. E não deixava o povo de Israel, o povo do Egito, pegar o povo de Israel. A nuvem que estava na frente veio para trás. E para o povo do Egito era escuridão, e para Israel era dia, era luz. E durante toda aquela noite soprou o vento, e o mar foi se abrindo. E o povo de Israel passou pelo meio do mar como a seco. E o resto da história você conhece. Deus tem tudo sob controle. Se Deus é por você, quem será contra você? Você pensou? O anjo pega e vai lá atrás. Se você olhar Atos dos Apóstolos, você vê tanto o Espírito Santo. Quando Filipe estava pregando para uma multidão de gente, e aí o Espírito Santo chegou em Filipe e disse assim, Filipe, deixa todo mundo aí agora, e vai lá no caminho de Gaza, que está indo um homem.
você vai precisar ministrar para ele. E Filipe pegou e foi lá. E estava indo a comitiva do eunuco, que ele era o superintendente de todas as riquezas da rainha de Candace, da Etiópia. E eles tinham vindo adorar em Jerusalém no dia de Pentecoste. E estava aquela comitiva enorme de carroças, voltando para o Egito. E Filipe chegou ali e Deus falou, olha, se aproxima daquela carroça lá. E Filipe se aproximou. E o eunuco estava lendo Isaías, que a gente leu agora há pouco. E ele perguntou para o eunuco, falou, você entende o que você está lendo? Ele falou, não. Como é que eu vou entender se ninguém me explicar esse negócio aqui? Aí Filipe subiu na carroça, pregou para ele, e ele falou, o que é a água aí? O que impeça que eu seja batizado? Aí ele desceu da carroça, Filipe batizou aquele homem nas águas, e Filipe sumiu. E aquele homem subiu todo alegre na carroça e voltou para a Etiópia. E ele causou um avivamento lá na Etiópia. Mas como é que Deus é? Deus sabia tudo. Aonde estava o cara, com a carruagem, como que era para Filipe fazer? Deus ensina as coisas para você. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? E agora ele continua. Onde? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. Antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem te justifica. Quem os condenará? Pois é Jesus quem morreu antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por mim e por você. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode te separar do amor de Deus. E se nada pode te separar do amor de Deus, então você pode ser livre, ser curado, ser batizado com o Espírito Santo, ser suprido por Deus. Amém?